Senhor presidente Antônio Anastasia, caro colega Isalci Lucas, presente nesta mesa, meus caros colegas senadores e senadoras, eu ocupo a tribuna nesta tarde para falar sobre as ações do governo como vice-líder do governo do presidente Jair Bolsonaro e dizer que vamos começar com algumas realizações na área social. Esse período de 400 dias de governo recém-comemorado, completados e comemorados, porque não dizer assim também, na área da saúde podemos apontar a ampliação de 990 serviços de atenção primária especializada e a aplicação do horário de atendimento com ampliação nas unidades de saúde da família, com adesão de 250 municípios e 1.500.000 atendimentos realizados. Essa ampliação de horário de atendimento significa a maior cobertura, hoje já beneficiando mais de 20 milhões de brasileiros. Vale destacar na saúde a criação do Programa Médicos pelo Brasil, que atenderá áreas mais carentes do país, e do Programa Conecto SUS, que integrará informações de atendimento à saúde dos brasileiros em todo o Brasil, aprimorando o uso de recursos e melhorando a qualidade de atendimento da população. Já foi feito um piloto em Alagoas, em 2019, com adesão de 351 municípios, na sua totalidade atendeu a atenção primária e deve ser implementada em todo o Brasil ainda em 2020. Além disso, em dezembro foram distribuídos 458 ambulâncias para 329 municípios e 19 estados. O estado de Roraima recebeu algumas dessas unidades. Estamos demandando mais para atender o estado da calamidade em que se encontra em função da elevada taxa de migração de venezuelanos no nosso estado. Foram realizadas várias obras e projetos de saneamento básico na área de desenvolvimento urbano, com grande impacto positivo sobre a saúde da população mais necessitada, em especial em relação às doenças endêmicas e epidêmicas. Só nos últimos 100 dias foram concluídos 50 projetos de abastecimento de água, esgoto sanitário, manejo de águas pluviais, beneficiando 15 estados, 47 municípios e 500 mil famílias. Num país onde 72 milhões de pessoas vivem sem ligação à rede de esgoto, esses investimentos são fundamentais para a saúde da nossa população. Num país onde nós temos também a questão do saneamento como um fator preponderante para diminuir essa grave crise que nós encontramos na área da saúde pela falta de água tratada. Nós temos que reconhecer que foram grandes avanços nesses primeiros 400 dias. A questão do saneamento inclui o acesso à água de boa qualidade para consumo. Por isso, só nos últimos 100 dias do governo, o programa Água Doce colocou em operação 61 cisternas de dessalinização no semiárido nordestino, dando acesso à água de boa qualidade para cerca, ainda valor pequeno, mais de 25 mil pessoas. Quanto ao direito à moradia, foram entregues cerca de 150 mil novas unidades. No ano de 2019, foram construídas centenas de milhares e contratadas outras que agora já começam em fase de construção, dando continuidade ao processo de dar dignidade ao brasileiro por meio de aquisição de sua casa própria. Podemos também apontar o aprimoramento do Bolsa Família, com a criação do abono natalino para 13 milhões de famílias e o monitoramento dos gastos, para manter a ajuda àquelas famílias realmente necessitadas, e a implementação do programa Cisternas para os quilombolas, com a entrega de 1.000 cisternas no Nordeste e Centro-Oeste, e a projeção de finalização de mais quase 4.000 unidades no ano de 2020. Senhor presidente, meus colegas senadores, no início do governo, uma das principais preocupações e críticas da oposição era o propalado fim das políticas sociais neste governo. Mas o que vemos de fato, com o que foi descrito acima, é seu aprimoramento e ampliação, trazendo justiça e conforto aos que realmente estão em condições menos favorecidas. Na área de educação, o alvo de tantas críticas, foram inaugurados 6 novos campos dos institutos federais, principalmente em áreas menos favorecidas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, levando formação profissional de qualidade a populações dessas regiões.
Em dezembro, o MEC lançou o programa Conta Pra Mim, para promover a literacia familiar e valorizar o papel da família no desenvolvimento dos seus filhos durante a primeira infância. Essa literacia familiar é uma técnica aplicada entre pais e filhos. Dessa forma, o governo tem atuado não só para fortalecer a atuação da educação na formação profissional, mas vem aumentando o seu olhar para a formação básica das crianças. Uma das principais demandas da sociedade na última eleição, apresentadas ao presidente Bolsonaro, mais segurança para a população, teve como resposta do governo várias ações nas áreas de segurança pública e justiça, que têm reduzido significativamente os índices de criminalidade em todo o país. Em apenas 4 meses, o Brasil registrou queda de 21% no número de homicídios, 24% no número de latrocínios, 28% no número de roubo de veículos, 14% no número de estupros, 38% de roubos a instituições financeiras, 27% no roubo de cargas. Não só essas estratégias são importantes, como essa estratégia leva à segurança e à preservação de vidas. O governo ampliou as vagas em unidades prisionais. E aqui faço referência à reforma e ampliação no meu estado, com a criação de mais de 1.000 vagas no sistema prisional, o que vai facilitar, inclusive, a desafogar a superpopulação carcerária. Proibiu a saída temporária para delinquentes que cometeram crimes hediondos. Criou o Centro Integrado de Operações de Fronteira, estratégico no enfrentamento do crime organizado, do tráfico de drogas e armas, do financiamento ao terrorismo e à lavagem do dinheiro. Essas ações respondem à demanda da sociedade por segurança e trazem benefício especial às populações mais carentes, pois é nessas áreas geográficas em que vivem que a violência urbana tende a ser mais intensa. Na área de energia, um dos grandes entraves ao crescimento econômico, uma série de ações foram tomadas para resolver os principais gargalos, com vários leilões de energia nova. Em especial, o último leilão que movimentou mais de 44 bilhões em 91 contratos de empreendimentos de geração de energia, sendo 27 hídricas, 44 usinas eólicas, 11 usinas solares e 9 térmicas, das quais 6 movidas a biomassa e 3 a gás natural, gerando energia nova e preponderantemente renovável. Por outro lado, o leilão do excedente de cessão onerosa, que gerou quase 70 bilhões de reais de receitas da Petrobras, União, Estados e municípios, frutos do acordo do governo com este Congresso Nacional. Independente das críticas à época e da insatisfação com o montante para cada ente subnacional, é a primeira vez que se vê a vontade clara do governo federal de partilhar essas receitas com estados e municípios. E a exemplo, nós temos aqui ainda num clamor e num chamamento, aqui ainda este ano de 2020, iniciem as obras do Linhão de Tucuruí, que vai interligar o meu estado, o estado de Roraima, ao Sistema Energético Nacional, o único estado ainda não ligado ao Sistema Nacional. Na área de mineração, foram tomadas uma série de ações para evitar os desastres de Mariana e Brumadinho, como a proibição de novas barragens a montante, prazos para o descomissionamento dessas barragens, criação do Comitê Técnico de Barragens de Rejeitos de Mineração. Como consequência, 28 barragens foram interditadas e 397 já apresentaram declaração de condições de estabilidade. Neste ano de 2020, novas ações serão tomadas para melhorar o monitoramento das barragens a montante. Em relação às estradas, temos a conclusão, depois de 40 anos, do asfaltamento da BR-163, no estado do Pará, fruto de um esforço comum entre o Exército Brasileiro e o DENIT, com a conclusão dos 51 quilômetros que faltavam para interligar os estados de Mato Grosso e Pará, facilitando o escoamento da produção de grãos da maior região produtora do nosso país. Além disso, tivemos a pavimentação de parte da Transamazônica na BR-230, melhorando as condições de tráfego rodoviário entre Marabá e a divisa do estado de Tocantins. Eu gostaria de pedir ao nobre senador, pela paciência que tem, meu nobre colega que aguarda, o Paulo Paim,
por mais 5 minutos para avançarmos no nosso pronunciamento. Eu agradeço a generosidade e esse jeito jeitoso do nosso presidente que me concedesse esses 5 minutos apenas. Ainda sobre as estradas, conclui-se a assinatura da concessão da 364-365, Goiás, Minas Gerais, com menor tarifa básica de pedágio e o compromisso dessa duplicação, construção da terceira faixa, acostamento, vias marginais, paralelas, 2 viadutos, dando melhor condições de trânsito entre os municípios de Jutaí, em Goiás, e Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Na área de aviação civil, houve a conclusão de obras de melhoria e ampliação dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador e Uberaba, e a autorização de voos internacionais para o aeroporto de Vitória do Espírito Santo. Na área ferroviária, foram aprovados investimentos de 1,2 bilhões de reais para implementar estudos e obras de recuperação e desenvolvimento e implantação dessa infraestrutura ferroviária. Por fim, na área portuária foram leiloados 11 terminais portuários, com compromisso de investimentos da ordem de 1 bilhão de reais. Não bastasse tantas iniciativas exitosas do governo do presidente Jair Bolsonaro, acima descritas, temos as ações da área econômica que estão a pouco pavimentando o soerguimento do Brasil da maior recessão de sua história entre 2015 e 2016. É imperativo reconhecer que essas ações e reformas não seriam possíveis sem a contribuição ativa da Câmara dos Deputados e deste Senado Federal. E aqui, presidente Davi, um reconhecimento especial à sua liderança e ao seu compromisso dos colegas senadores com as demandas da sociedade por reformas estruturais necessárias para construir um Brasil melhor, um Brasil para todos. Com apoio e empenho do Legislativo brasileiro, foi possível se aprovar uma série de ações, como a reforma da Previdência, a Lei da Liberdade Econômica, a Lei Geral da Proteção dos Dados Pessoais, alterações da Lei Geral de Telecomunicações, as mudanças na legislação do FGTS, que fui presidente desta comissão, para a qual tive a honra, com meus companheiros, num trabalho minudente, precioso, aprovarmos e oferecer o melhor para o nosso país. Muitos desafios ainda estão pela frente. Estou confiante que o Brasil contará com o apoio e empenho dos senhores senadores e senhoras senadoras para avançarmos com as reformas ainda necessárias para o Brasil do amanhã. É necessário pressa e prudência, mas o Brasil precisa avançar e o momento é esse. Teremos importantes eleições municipais este ano e juntos avançaremos juntos a um Brasil próspero, menos desigual e mais solidário. A reforma tributária, por exemplo, que será instalada dentro de poucos minutos pelo presidente desta casa, é o exemplo que trará modernização e simplificação do sistema tributário brasileiro, facilitando o empreendimento e os negócios do Brasil, reduzindo o famoso custo Brasil. Está confiando no empenho deste Senado e na liderança do presidente Davi para ser concluída ainda este ano. A PEC do Pacto Federativo, que transferirá mais de 400 bilhões para estados e municípios nos próximos 15 anos, dará autonomia para esses entes subnacionais. Um compromisso de campanha do presidente da República, Jair Bolsonaro. Mais Brasil, menos Brasília. A reforma administrativa, que busca modernizar o funcionamento do Estado, reduzindo o peso da máquina estatal e aumentando a produtividade de suas ações. Menos burocracia intermediária e mais serviços prestados à sociedade. O projeto de lei da independência do Banco Central do Brasil, com mandatos para sua diretoria, também trará grande estabilidade de preços ao Brasil. E tantas outras iniciativas já tomadas a nível do governo federal, respaldadas e aprimoradas sempre por este Congresso Nacional. Nobre presidente Antônio Anastasia. Ao invés de continuar a discorrer sobre as ações exitosas do governo do presidente Bolsonaro para a economia, prefiro trazer alguns poucos dados sobre o que está ocorrendo. No ano de 2019, foram criados quase 700 mil novos empregos com carteira assinada, maior resultado desde 2012. A taxa de juros Selic está no menor patamar da história. Num processo de consolidação de finanças públicas, a dívida bruta, que crescia a passos largos nos governos anteriores, estabilizou-se no patamar de 77% do PIB desde março de 2019.
Concluindo, apesar de a Selic estar em 4,25% ao ano, a inflação esperada pelo mercado é de 3,25% para o ano de 2020, publicada pelo Boletim Focus no dia 7 de fevereiro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, minhas senhoras, meus senhores telespectadores do Brasil, em apenas um ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com este Congresso Nacional, gosto de reforçar, juntamente com este Congresso Nacional, tendo a parceria estratégica e política do presidente da Câmara e do presidente do Senado, e todos os pares nas duas casas, já conseguimos mudar a cara do Brasil e os rumos da história. De um país estrangulado, dependente de um Estado falido e afundado na violência urbana, a um país sadio, caminhando para o equilíbrio fiscal, seguro e com um povo criativo, trabalhador e empreendedor, capaz de criar suas próprias riquezas e gerar um futuro melhor para os nossos filhos. Portanto, senhor presidente Antônio Anastasia, Vossa Excelência, que tem uma experiência enorme na vida pública brasileira, que foi um exemplo de governador por 2 vezes no estado de Minas Gerais, que é um observador atento aos avanços e às conquistas desse país, sem deixar de olhar pelo retrovisor as dificuldades que ainda passamos, porque são muitas ainda que o país enfrenta. Sabemos que muitas vezes a oposição, que é o seu papel, faz críticas ácidas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, mas eu diria que ele está quebrando paradigmas, e ele está avançando, e se Deus quiser, com o apoio da Câmara dos Deputados, com o apoio do Senado da República, nós haveremos, numa verdadeira parceria com o governo federal, fazermos as mudanças e alcançarmos os avanços e as conquistas que a população brasileira espera. Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência pela paciência, mas era necessário fazermos esse registro aqui hoje, nesta tarde, porque acho, a sociedade sente que o Brasil está no caminho certo. Muito obrigado, senhor presidente.